celebração dos 5 anos de teses defendidas no programa de pós-graduação em filosofia da UniOeste. Afinal, qual é a tese da tua tese? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto Cienza, hoje eu sou doutorando em literatura na Universidade de Montreal, no Canadá, e pouco antes disso eu defendi minha tese em filosofia na UniOeste, em Toledo, e minha tese é intitulada A Insurgência das Margens, Filosofia da Diferença e um Anarquismo por Vir. Fui orientando da professora Esther Reuser e agradeço muito o convite dela, que vejo como uma oportunidade de expor esse trabalho, especialmente porque ele trata de um problema que, ao meu ver, é fundamental para o campo da ética, e é um problema que pode ser introduzido pela seguinte questão: como criar uma ética para além de qualquer moral, na qual outrem possa afirmar-se como diferença? Né? Ou como criar um mundo não mais reduzido ao que a moral dogmática dita? Como inventar um povo outro, né? Enfim, livre do modelo, multiplicando as perspectivas, logo proliferando as diferenças, que são o próprio conteúdo da vida. Porque para o filósofo francês Gilles Deleuze, diz que a vida é feita de diferença. Então, como criar uma ética da diferença? Né? Como pensar um mundo onde todos os outros tenham um lugar, mesmo aqueles que são marginais, mesmo aqueles que são tomados como indignos de viver? Eu parto do pressuposto de que os outros não podem mais ser sacrificados, pois, segundo Deleuze, outrem é a expressão do possível. Logo, um mundo sem outrem é um mundo perverso, um mundo sem possível. Para o filósofo francês, uma mudança nunca parte do centro. As mudanças partem das margens, das linhas de fuga, da diferença, e é assim também no campo da ética. A vontade de criar uma ética trata-se de uma vontade muito nietzschiana, de destruir os velhos valores e criar novos, de transvalorá-los longe de imperativos, da ordem, da moral, de questionar aquilo que foi estabelecido como ético, de destronar a identidade e arrancar sua coroa ao eu, e destacar aquilo que está no fundo, o universo dos fluxos e partículas em puro devir. Minha vontade era de espiar o mundo da diferença se inventando à luz do meio-dia. Para pensar essa ética, foi preciso povoar a tese com muitos autores, como Deleuze e Nietzsche, que são meus aliados, mas também com Bergson, Camus, Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel e alguns filósofos anarquistas, como Emma Goldman, Mikhail Bakunin, Luigi Fabbri, Murray Bookchin, mas também muitos conceitos como diferença, identidade, outrem, moral, vontade de potência, entre outros. Autores e conceitos que estão distribuídos nos 6 ensaios que compõem a tese. O primeiro ensaio, ao investigar a influência dos pressupostos moralistas da filosofia platônica e aristotélica, denuncio, com a ajuda de Deleuze, que a tradicional concepção dos conceitos de identidade e diferença, estabelecidos sob julgo moral, subordinou a diferença à lógica identitária, tomando-a sempre a partir do semelhante e do mesmo. Tal lógica influenciou não só as filosofias de Platão e Aristóteles, mas também grande parte da história da filosofia, que ficou infectada com pressupostos moralistas. No segundo ensaio, por meio de uma análise das filosofias morais de Descartes, Kant e Hegel, eu desenvolvo uma crítica ao projeto moderno de dar objetividade à moral. Argumento que o referido projeto foi um fracasso, pois não passou de um acordo das faculdades estipulado por uma razão fundada no senso comum, portanto, em uma moral. Uma vez que a razão, fundamentada no senso comum, estipula a verdade, o bem e o mal não se pode, uma vez que ela estipula a verdade, essa razão fundamentada no senso comum, quando ela estipula a verdade, o bem, o mal, não se pode criticar qualquer ponto estipulado por ela, pois criticá-los seria condenar a própria razão. Os pressupostos estipulados pela razão estão assentados no senso comum, naquilo que já foi estabelecido e pensado, é a verdade que está dada, ou seja, a moral. É muito difícil
e às vezes impossível qualquer movimento para fora dessa lógica, qualquer diferença. É isso que nos mostra Deleuze. No terceiro ensaio, sob a perspectiva de Deleuze, explicita seu procedimento de inversão do platonismo. Deleuze mostra que o platonismo, orientado por uma imagem dogmática do pensamento, atravessou milênios pensando a diferença como segunda, como negativa em relação à identidade. Assim, estabeleceu um pensamento moral da identidade sobre a diferença. Para Deleuze, o platonismo é a lógica responsável por subordinar a diferença à identidade. É uma lógica tirânica, né? Uma lógica que tornou a diferença um monstro moral a ser eliminado, porque pensa o trem sempre como variação do eu, desculpe, ou negativo deste. Avançando então em busca de uma proposta ética, o quarto ensaio é dedicado a um movimento que ultrapasse a moral no imoralismo de Friedrich Nietzsche e seu conceito de vontade de potência. Com a noção de imoralismo, evidencio que a crítica nietzschiana à moral é destinada a uma moral de caráter dogmático e absoluto. Negando a moral, o imoralista estabelece terreno para novas e diferentes possibilidades e perspectivas éticas. Em Nietzsche, a vontade de potência é afirmadora da diferença, pois essa é sua composição, a pluralidade de forças e de vida. E segundo Nietzsche, é preciso disparar contra a moral, pois a moral nega essa multiplicidade. Ela diz, eu sou a moral e não há moral além de mim. Então é necessário destronar a moral, da mesma forma com que os anarquistas fazem com os reis. Também segundo Nietzsche, a posição sincera daquele que admite uma filosofia que não está ancorada na verdade se faz necessária. Portanto, no quinto ensaio, e tendo Nietzsche como aliado, apresento a verdade enquanto criação, enquanto potência do falso. Por meio do conceito de fabulação, criado por Bergson, em contexto religioso e moral e tornado conceito político por Deleuze, vislumbramos a potência que há na arte em favor da criação ética. Propõe então a fabulação de um novo povo, de uma nova ética baseada na diferença, na anarquia, na multiplicidade. Uma ética que valorize a alteridade, que pense o trem como diferença. E também nesse ensaio faço um exercício de escrita filosófico-literária. Escrevo uma carta fictícia ao homem médio, personagem conceitual da tese, com quem tem uma relação agonística durante a mesma. Quem quiser conferir está no meu quinto ensaio da tese, mas também em formato de audiolivro no meu canal de YouTube. O link está na descrição. No sexto e último ensaio, destaco que, assim como Nietzsche, Deleuze também parece tratar do anarquista como um inimigo da moral. O filósofo francês se refere à diferença também pela alcunha de anarquia coroada da diferença. Deleuze se utiliza desse termo influenciado pelo livro Heliogábalo, ou O Anarquista Coroado, de Antoine Artaud, poeta, escritor e diretor francês, que o Deleuze era muito fã. Heliogábalo, ou Anarquista Coroado, conta a história da vida do imperador da Roma Antiga, Heliogábalo, que reinou entre os anos de 218 e 222. O livro narra, de maneira muito imaginativa e fantástica, seu nascimento, sua chegada ao poder, bem como seu governo, declínio e morte. E nesse livro, Artaud atribui à sua personagem o conceito de anarquia coroada. O jovem Heliogábalo, como nos descreve Artaud, é um anarquista nato, suporta mal a coroa e todos os seus atos são inimigos da ordem pública. Expulsa os homens do Senado e substitui por mulheres. Promove um bailarino a chefe da guarda pretoriana. Escolhe seus ministros pelo tamanho de seus órgãos sexuais. Mas sua insurreição é em primeiro lugar contra si mesmo. Heliogábalo humilha o monarca romano quando se prostitui por 40 réis às portas de igrejas cristãs e dos templos dos deuses romanos. É um anarquista corajoso e perigoso, pois prejudica a ordem estabelecida, faz da obscenidade um hábito, empreende uma destruição dos valores e desorganização moral. Sua tirania não tem o povo como alvo, mas os aristocratas, nobres e parasitas do palácio.
Bom, a tese da minha tese, portanto, é a relação entre a anarquia coroada da diferença, apresentada por Gilles Deleuze em sua obra Diferença e Repetição, e filosofias anarquistas. As proposições e criações do anarquismo são muitas. Há uma variedade de linhas teóricas, uma infinidade de autores importantes, muito distintos uns dos outros. Alguns são apresentados no último ensaio, alguns diríamos clássicos, como Mikhail Bakunin, Pierre-Joseph Proudhon, Piotr Kropotkin, Sebastian Faure, Emma Goldman, Lutz Fabre e Murray Bookchin. Mas também alguns dos chamados pós-estruturalistas anarquistas, como Todd May, Saul Newman, Daniel Coulson e o filósofo brasileiro Silvio Galo. O objetivo dessa tese, então, é estabelecer uma verdadeira coerência entre a crítica à representação e a moral no âmbito filosófico e a crítica anarquista à política representativa e a dominação. Entendo o anarquismo, logo, como uma fabulação do múltiplo, ética da transformação e da diferença. Não há submissão às autoridades, mas desprezo. Não há moral absoluta, mas um jogo perspectivista. Trata-se de uma ética da alteridade, uma ética que valoriza o outro enquanto diferença. Segundo Silvio Galo, tomando o outro em si mesmo, o outro enquanto o outro, produz-se então uma política da diferença que pensa o coletivo como um conjunto de diferenças. O processo anarquista é tomado como um processo de rupturas contra qualquer tipo de dominação ou imposição moral, contra as instituições aniquiladoras dos possíveis, como são o Estado, o capitalismo e a religião. Os anarquistas, assim como Nietzsche, sabem que para construir novos valores, há de se destruir os velhos. O anarquismo, portanto, é um processo de destruição das velhas instituições morais para a criação de novos modos de existência. O anarquista é um resistente criativo, pois resiste aos valores estabelecidos, compondo novos valores para si. É legislador de sua própria vida, espírito livre. A anarquia é experimentação, seu solo é experimentação, a anarquia coroada, o fato de que é a diferença que retorna, que é a multiplicidade que repete, pois ela é o conteúdo da vida, como nos dizia Deleuze. Assim, a perspectiva anarquista propõe uma ética dos processos, uma ética que se faz todos os dias, que valoriza tanto a criação como a destruição de valores. Portanto, dedicando-se a valores observáveis e abertos para discussão, e não pressupostos universais. Tais valores são imanentes às práticas e às relações sociais, sem fronteiras, sem a palavra final de um suposto Deus, sem outrensídios. A ética anarquista se constitui no interior das coisas, naquilo que foi vivido por diferentes coletivos, suspendendo a suposta barreira entre ética e política. Muito obrigado.